Bom dia, aluno do 8º ano da Escola Janoca Maciel. Dando continuidade às nossas aulas, a nossa aula hoje é sobre população e economia da América. Nós vamos ver todo o contexto, tanto do lado econômico como do lado ocupacional. O território americano é ocupado de forma desigual pelos seus habitantes. Essa distribuição irregular é explicada por fatores históricos, econômicos e naturais, entre os quais estão as tendências de concentração urbanas em zonas litorâneas, o padrão de povoamento estabelecido pela colonização europeia e a dificuldade de ocupação das altas montanhas. Então, o território brasileiro ele foi ocupado desigual devido a esses fatores, né? Tem as áreas de altas montanhas, que lá a dificuldade de ocupação é maior, e tem as zonas litorâneas, que é onde a concentração urbana é maior. Então, por isso que há essa desigualdade, devido a esses fatores. A densidade demográfica. Os índices mais altos de densidade demográfica são encontrados na porção leste da América, que foi a primeira do continente americano a ser colonizada. Então, os maiores índices de densidade demográfica está nessa localidade, né, na porção leste da América, porque devido ao fato dela ter sido a primeira área do continente americano a ser colonizado. As características dessa região: o relevo é constituído principalmente de planaltos de baixa altitude e as extensas formações vegetais que existiam na região favorecem a ocupação humana. Então lá a densidade demográfica é maior devido também a essa formação do relevo, né? Os extremos norte e sul da América apresentam as menores densidades em virtude de seu clima mais frio. Então, os índices mais altos de densidade demográfica estão na porção leste e as menores densidades estão no extremo norte e sul, que é devido que o clima lá ser muito frio, então muita gente não mora lá devido a isso. Já as porções central e oeste do continente apresentam baixa densidade demográfica. No centro da América, esse índice se relaciona à presença da floresta amazônica e as extensões áridas e semiáridas da América do Sul. Então, na porção central e oeste, a densidade demográfica é baixa devido a isso, né? Pode estar relacionada à floresta amazônica e também pode estar relacionada às extensões muito grandes que tem de extensões áridas e semiáridas. Na porção central da América do Norte, a ocupação humana é dificultada pela ocorrência de climas mais secos. No oeste, tanto na América do Sul como na América do Norte, o fator limitador para o povoamento é o relevo montanhoso. Então, você analisando aí a densidade demográfica de acordo com a região da América, varia devido aos fatores característicos da região, né? Algumas regiões a densidade é baixa porque o relevo é montanhoso, outras regiões é pela ocorrência de climas muito secos, outras regiões é porque tem a floresta amazônica e algumas extensões áridas e semiáridas. Outras regiões é porque o clima é muito frio. Então, se você for analisar a densidade demográfica da América, ela varia de região por região devido às suas características locais. Aí nós temos um mapa aqui, né, que mostra a densidade demográfica, o nível de densidade demográfica na América, né? Isso em 2015.
O nível vai da corzinha clara até a corzinha preta, né? Quanto mais escuro vai ficando, é o nível alto de densidade demográfica. Quanto mais claro vai ficando, é o nível baixo. E aqui mostra a América todinha, né? Você observa que muitas localidades o nível de densidade demográfica é alto, né? Mas se você for analisar pelas cores da legenda, a maioria do território americano, a densidade demográfica é baixa, ó, são as cores mais claras. O crescimento demográfico na América. Na segunda metade do século XIX, a América anglo-saxônica, em especial os Estados Unidos, passou por um período de crescimento econômico que promoveu melhoria das condições de vida e redução das taxas de mortalidade. Esse aspecto, aliado à chegada de muitos imigrantes, proporcionou um rápido crescimento da população. Então, nos Estados Unidos, a população cresceu rápida, né? Devido a esses fatores, né? Teve um crescimento econômico e com esse crescimento econômico promoveu melhoria de condições de vida para as pessoas e com isso reduziu as taxas de mortalidade. E também devido à chegada de muitos imigrantes, né? Na virada do século XIX para o XX, no entanto, a taxa de mortalidade permanecia alta entre grupos menos favorecidos, como os afrodescendentes. Durante o século XX, as taxas de natalidade diminuíram, influenciada pela urbanização, pelo alto custo da criação dos filhos, pelo ingresso da mulher no mercado de trabalho, pela disseminação de métodos anticoncepcionais e pelo planejamento familiar. A partir de 1950, a redução da natalidade associada a um rigoroso controle de imigração resultou na queda do crescimento demográfico. Então, se você for analisar aí, antigamente as mulheres tinham o quê? 5, 6, 10 filhos. Tinha mulheres que chegavam até 20, que minha avó teve 19. Mas hoje as mulheres não têm mais essa quantidade de filhos, né? Devido a inúmeros fatores. A mulher se ingressou no mercado de trabalho, o alto custo, né, da criação de um filho hoje em dia. Então, devido a esses fatores, aconteceu uma queda do crescimento demográfico. Já na América Latina ocorreu o inverso, né? No mesmo período em que o número de habitantes da América anglo-saxônica começava a diminuir, nos países latino-americanos iniciava um processo de explosão demográfica. Então, foi o contrário, né? Na América anglo-saxônica teve uma diminuição do crescimento demográfico e, ao mesmo tempo, na América Latina houve uma explosão demográfica, ou seja, um aumento muito grande. O aumento na taxa de natalidade e a redução da taxa de mortalidade foram consequência de melhorias médico-sanitárias, campanha de vacinação, investimento em atendimento médico-hospitalar, ampliação do tratamento de água e coleta de lixo e esgoto. Então, na América Latina, nos países latino-americanos, houve essas melhorias. E com essas melhorias, houve um aumento na taxa de natalidade e uma redução na taxa de mortalidade. Por isso aconteceu a explosão demográfica. Indicadores socioeconômicos. Os problemas sociais da América têm origem na distribuição desigual da riqueza, que prejudica as condições de vida da maioria da população. Observe na tabela a desigualdade em alguns países, especialmente os latino-americanos. Então, todos nós sabemos disso, né? Que os problemas sociais da América ou de qualquer outro país, outro continente, tem origem nessa distribuição desigual da riqueza, né? Alguns são ricos demais, que não sabem nem o que fazer com tanto dinheiro, enquanto tem uns pobrezinhos que vivem em péssimas condições de vida. Aí nós temos um mapa aqui que mostra o IDH, né? O Índice de Desenvolvimento Humano em 2015. Está em ordem crescente, do maior para o menor.
Então, você observa que os Estados Unidos, em 2015, era o país que tinha o maior IDH. É um país rico. Canadá estava em segundo lugar. Terceiro, Chile. Quarta, Argentina. Quinto, Panamá. Sexta, Costa Rica. Sétimo, México. Brasil, oitavo lugar. Então, em 2015, o Brasil estava em oitavo lugar com relação aos países com a nota, com o IDH, né? Mas o IDH do Brasil é considerado elevado. Não é muito elevado, mas é considerado elevado. Porque quanto mais próximo de 1, né? E a nota, a média do Brasil é 0,754. Abaixo do Brasil tem Colômbia, Suriname, El Salvador, Bolívia, Guatemala e Haiti. Então, dos países selecionados, o menor IDH é Haiti, o maior Estados Unidos e o Brasil está em oitavo lugar. A saúde pública. Apesar dos avanços verificados nas últimas décadas, a América Latina apresenta graves problemas relacionados à saúde pública. Em vários países da região, o atendimento médico é inadequado e insuficiente para atender a maioria da população. Além disso, um número elevado de pessoas vive em condições de pobreza, com renda insuficiente para ter uma alimentação adequada ou acesso a medicamentos. Então, mesmo com os avanços que teve na América Latina nas últimas décadas, ainda existem vários problemas relacionados à saúde pública, né? 2 indicadores sociais ajudam a compreender as diferentes condições de saúde na América anglo-saxônica e na América Latina. Esses 2 indicadores sociais são a taxa de mortalidade infantil e a expectativa de vida. Então, eles analisam a saúde da América anglo-saxônica e América Latina se baseando nesses 2 indicadores sociais, taxa de mortalidade infantil e expectativa de vida. Vamos observar agora esses dados para alguns países do continente. Aí nós temos aqui os países selecionados, a taxa de mortalidade infantil e a expectativa de vida em 2016, né? Você observa aqui na mortalidade infantil, né? Nós temos o nome dos países embaixo e a taxa de cada um. E no outro gráfico nós temos expectativa de vida do mesmo jeito, né? Que é o gráfico laranja. Temos o nome dos países também e a quantidade, né? Então, vocês observam aí que existem os países que têm maior taxa de mortalidade infantil e existem também os países com expectativa de vida, a idade de cada um. A estrutura etária, que é outro aspecto, né? Os países em desenvolvimento do continente americano apresentam taxas de natalidade mais altas e expectativa de vida mais baixa que os países com maior desenvolvimento. Isso aí é lógico, né? Na América Latina é grande a participação de crianças e jovens na estrutura etária da população, enquanto na América anglo-saxônica é maior a população de adultos e idosos. Então, vocês observam que existe uma diferencinha, né? Na América Latina, na estrutura etária da população, a participação é maior de crianças e jovens. Na América anglo-saxônica, a participação maior é de adultos e idosos. Por meio de uma pirâmide etária ou de idade, podemos perceber a diferença na estrutura etária da população americana. Na maioria dos países latino-americanos, a pirâmide tem base larga. Quando uma pirâmide tem base larga, o que ela indica? Ela indica altas taxas de natalidade e predomínio de população jovem. O topo, no qual estão representados os idosos, é estreito, nos casos em que a expectativa de vida é baixa, como na Guatemala. Então, aqui mostra a estrutura etária da América, né?
de acordo com a forma da pirâmide, né? Ela tem a base larga, ela indica altas taxas de natalidade e predomínio de população jovem. Essa é a característica da América. E o topo, ela representa, né, os idosos, que ele é até mais estreito, nos casos da expectativa de vida quando é muito baixa, por exemplo, na Guatemala, então o topo da pirâmide lá é muito estreitinho. Essa foi a nossa aula, né, hoje, sobre a população e ocupação da América. Eu espero que vocês tenham compreendido. Essa aula servirá como um apoio para a nossa atividade 4, que será postada na próxima semana. Desejo a todos um bom dia e bons estudos.